Luiz Paulo. Senhor presidente, quem é o presidente agora? Capitão Paulo Teixeira, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado estadual e dublê de capitão Paulo Teixeira. Senhoras e senhores deputados, eu fui instado, né, que eu falasse aqui um pouco sobre o período muito grande que exerci a engenharia pública aqui no nosso querido estado do Rio de Janeiro. Então, hoje pretendo fazer um breve histórico de minha atuação como funcionário público estadual na área da engenharia, desde o período que entrei no estado, em 1965, até o momento que me tornei deputado estadual e deixei de exercer a atividade de engenharia, que foi em 2002. E lá se vão 38 anos de atividade de engenharia e mais 17 anos e meio como parlamentar até a presente data, perfazendo longos 56 anos de minha vida, visto que já atingi aos 74 anos e meio. E, para surpresa minha, verificando nos meus apontamentos, eu convivi como funcionário público com 16 governadores, entre funcionário público na área de engenharia e também como deputado estadual. Porque comecei no governo Carlos Lacerda, em 1965, atravessei os governos Negrão de Lima, Chagas Freitas, Faria Lima, Chagas Freitas de novo, Leonel Brizola, Moreira Franco, Leonel Brizola de novo, Nilo Batista, Marcelo Alencar, no qual fui vice-governador, Garotinho, Benedita da Silva, Rosinha, Cabral, 2 vezes, Pezão e agora o governador Cláudio Castro, substituindo ainda provisoriamente o governador afastado Wilson Witzel. Faço esse registro porque entrei no Departamento de Estrada de Rodagens da Guanabara com apenas 19 anos, em 18 de janeiro de 65. Na época, eu não era engenheiro, tinha acabado de me formar em técnico de estradas pela Escola Técnica Nacional. E lá fui trabalhar na construção da nossa Avenida Brasil, no trecho Viaduto dos Cabritos, Estrada Morro do Ar. E já se vão 56 anos. Posteriormente, em 15 de 8 de 69, meu contrato de trabalho foi alterado para engenheiro operacional de estradas, visto que tinha me formado em 1968 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então no governo Negrão de Lima. Mais tarde, em 14 de 6 de 73, meu contrato de trabalho foi novamente alterado para engenheiro civil, visto ter me formado em 1972, novamente
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, neste momento, era governador Chagas Freitas. Em 29 de 12 de 80, pós-fusão, mediante dispositivo constitucional, fui efetivado na função de engenheiro civil, consoante a legislação da época, que realçava ali, nessa legislação, o decreto 3.370 de 80, e era então governador Chagas Freitas. Trabalhei nos 2 departamentos do Estado de Rodagem, da Guanabara e o do Estado do Rio de Janeiro. Da Guanabara, de 65 até 15 de março de 1975, quando fez-se a fusão, e de 1975 até a minha aposentadoria. Mas no DR eu fiquei durante 21 anos, porque depois fui cedido, exatamente em 1986, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Tendo no meu histórico no Departamento de Estado de Rodagem, subido todo o escalão técnico e hierárquico existente. Fui chefe de seção, chefe de serviço, diretor de divisão, assessor de diretoria, diretor e vice-presidente da casa. E queria aqui registrar algumas obras importantíssimas que participei pelo Departamento de Estado de Rodagem da Guanabara, na época da Guanabara, e que todos conhecem. Que participei não quer dizer que eu que fiz, porque uma obra pública é participado por muita gente. Aqueles que fazem o projeto, aqueles que fazem a locação da obra, aqueles que ajudam a construir, os que fiscalizam, a empresa bipreteira. É uma obra de muitos. E eu participei de algumas muito importantes que as senhoras e os senhores conhecem porque andam por elas até hoje. Avenida Brasil, do trecho do viaduto dos Cabritos até a Estrada Morro do Ar, lá em Santa Cruz. Trabalhei na implantação da mureta divisória da Avenida Brasil, tão importante para evitar sinistro. Trabalhei na construção de diversos viadutos, que as pessoas nem sequer mais lembram o nome. O Ataúfo Alves, ali no Caju, o Edno Machado, em Bom Sucesso, o binário de viadutos Lobo Júnior e Lusitânia, na Penha, e também na locação e implantação de diversas passarelas. Mas também trabalhei na Autoestrada Lagoa Barra, nas 2 etapas, do túnel Dois Irmãos até a Barra da Tijuca, e, posteriormente, no trecho da PUC. Trabalhei na construção do elevado Apolo de Fronten e nas obras de acesso do túnel Rebouças. E depois da fusão, com esse novo estado do Rio de Janeiro, composto de 64 municípios, continuamos o nosso trabalho de engenheiro. Por exemplo, lá no viaduto Tribobó, na interseção da RJ 104 com a RJ 106, na implantação e pavimentação da rodovia 224, atravessando até Itabapuana, né, ligando o município de Campos a São João de Itabapuana, na estrada Itaucara-Cambuci, na RJ 158, na Teresópolis-Friburgo, RJ 130, e aqui na Guanabara também diversos outros programas, que já com o nome de Cidade do Rio de Janeiro, com acesso ao Morro do Pavão, Pavãozinho em Cantagalo, ali pela Rua Santo Romã, em Copacabana, no programa famoso dos CIEPs de Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro, na linha vermelha, na fase de projeto e licitação, e na própria fiscalização da passarela do samba. E estou fazendo esse registro porque estas obras fazem parte da história da nossa cidade e do nosso estado. Mas fiquei lá na prefeitura trabalhando de 87 a 92. Fui para lá no governo de Saturnino Braga, prefeito. E lá fiquei
no governo do prefeito Marcelo Alencar. No governo de Saturnino, fui diretor-geral de obras da prefeitura, trabalhando nas obras de pavimentação financiada pela Caixa Econômica, na Zona Oeste, e também por muitas obras de contenção de encosta em diversos pontos, visto que a cidade tinha sido abalada por uma terrível tragédia de 1988. Articulei, à época, como engenheiro, junto ao Banco Mundial, um empréstimo importante que os recursos foram empregados para a recuperação da cidade. Mas no governo do então prefeito Marcelo Alencar, fui secretário de obras da cidade de 89 a 92, por 4 anos. E durante 2 anos também fui secretário de Urbanismo e Meio Ambiente. Como secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, deixamos um legado para a cidade importantíssimo, um legado institucional na área de planejamento, porque coordenamos o Plano Diretor Decedal da cidade do Rio de Janeiro, aprovado pela Câmara em 1992, com muitos avanços urbanísticos. Mas, como secretário de obras, coordenei e comandei obras que marcaram época e estão até hoje sendo utilizadas pela nossa população, como o Rio Orla, do Leme ao Recreio dos Bandeirantes, como a ciclovia da Lagoa, o calçadão de Ramos, a recuperação da Praça Paris e de tantas outras praças, a duplicação da Estrada Rio do Pau e construção do viaduto da Pavuna, a duplicação da Estrada do Mendanha, em Campo Grande, a duplicação da Estrada Morro do Ar, em Santa Cruz, a recuperação da reta do João 23, também lá em Santa Cruz, como também a remodelação da Presidente Vargas. E no período de 95 a 98, como vice-governador do Estado, também eu exercia a função de secretário de obras, chefe da Casa Civil e coordenador de infraestrutura. E aí algumas obras marcantes o governo Marcelo Alencar deixou e eu trabalhei nelas, como o metrô ligando Botafogo até a Praça Cardeal Arco Verde, como o metrô chegando até a Pavuna, como a nossa Via Light, como as vilas olímpicas da nossa Baixada, como a nossa RJ 130, Teresópolis-Friburgo, né? E também um programa importantíssimo que nós chamávamos de Água, Luz, Esgoto e Asfalto, que chamou-se Viva Itaboraí, Viva São Gonçalo, Viva Baixada, que também fez a dezenas de comunidades. Então, estou fazendo esse registro porque é um legado de muitas intervenções no Estado, na cidade e na região metropolitana. Tempo esgotado. Para concluir, senhor presidente, só para dizer que de 2001 a 2002, ainda fui secretário de transporte do município da capital, então no governo César Maia, com intervenções importantes na nossa cidade, sob o ponto de vista de trânsito, com uma sinalização horizontal avisando a presença de radar para combater a indústria da multa, uma regulamentação de transporte alternativo e mesmo operando o eixo Paulo de Fronteira e Linha Vermelha, função de um sinistro que jogou uma ponte embaixo na linha vermelha e parou todo o trânsito da cidade. Foram meses operando esse sistema. E que, finalmente, fui eleito deputado estadual e, em 1º de fevereiro de 2013, assumi o meu primeiro mandato. A partir daí, em uma outra sessão, farei um breve histórico sobre a minha atuação política nos meus 17 anos e meio de deputado estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saber se o deputado Luiz Paulo poderia assumir a presidência logo após